3 coisas que eu fiz que baixaram os custos dos 15 anos da minha filha. Meu nome é Natália Menezes e aqui nesse canal a gente fala sobre produtividade. E hoje nós vamos falar de produtividade financeira. Como eu fiz para baixar os custos do aniversário de 15 anos da minha filha. Mulherada, na maioria das vezes, os 15 anos são mais os nossos sonhos do que da nossa própria filha, não é verdade? E foi assim comigo, não podia ser diferente, né? Então minha filha ia fazer 15 anos, aquele sonho do vestidão, aquilo tudo, e eu pensando em economizar para não deixar de fazer esse evento, comecei a pensar o que fazer. Então eu vou dar aqui 3 dicas três coisas que eu fiz que me ajudaram não só a economizar, mas principalmente baixar o custo desse grande evento. Primeira dica, primeira coisa que eu fiz, planejamento. Sim, mulherada, planejamento longo. Não adianta minha filha fazer 15 anos, daqui a 3 meses eu resolver fazer algum planejamento. Vou botar aqui na tela. Em outubro de 2023, eu comecei a pesquisar fornecedores e achei tarde, tá? Eu queria ter começado um pouco antes, mas alguns fornecedores só para o ano que vem, só em tal período. E acabou enrolando um pouquinho. Mas em outubro de 2023, ela fazia 15 em 2025. Em outubro de 2023, eu comecei a sondar e a pesquisar os principais fornecedores. Para mim, os principais fornecedores, que eu vou compartilhar um pouquinho mais à frente. Então, o que eu fiz? Planejamento. Em outubro, eu comecei a pesquisar os preços, porque eu queria parcelar aqueles mais pesados com mais vezes, para ficar mais suave para mim. Afinal, eu queria chegar nos 15 anos sem despesa alguma. No final, acabou tendo uma despesa inesperada que eu vou contar para vocês, de repente, em outro vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Mas foi isso que eu fiz. Planejamento. Mais de 1 ano e meio planejando o aniversário de 15 anos. Queria ter começado com 2 anos de antecedência, tá? É claro que talvez alguns fornecedores não fossem parcelar em 24 vezes. Mas, por exemplo, o salão que eu fechei, ele permitiu que eu parcelasse até o dia do aniversário, né? Ou seja, talvez com eles eu conseguiria parcelar um pouco mais, né? De 1 ano e pouquinho. Mas eu fiz isso. Parcelei o máximo que pude. E esse salão me permitiu que, se ultrapassasse o número combinado de pessoas, eu poderia pagar depois no cartão. Eu falei, bênção pura, gente. Porque pensa comigo, se por acaso eu na hora assim resolver convidar 2 ou 3 pessoas a mais, essas 2 ou 3 pessoas a mais eu não precisaria pagar ali na hora. Eu poderia ao final parcelar a diferença. E acabou acontecendo isso, mas aí eu falo disso depois ou em outro vídeo, porque são muitas coisas. Aniversário de 15 anos não é um churrasquinho com os amigos. São muitos planejamentos, são muitas coisas e podem acontecer imprevistos, né? Como aconteceu, e a gente precisa estar preparado, né? Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. Um planejamento a longo prazo. 2 anos, 1 ano e meio. 1 ano e meio, gostaria que fosse mais. Mas foi 1 ano e 7 meses que eu comecei esse planejamento. Na verdade, eu já tinha toda a ideia na minha cabeça. Eu comecei a ver fornecedores com 1 ano e 7 meses, beleza? Agora vamos para a segunda coisa que eu fiz que me ajudou a enxugar esse aniversário de 15 anos. Fechar com os fornecedores mais caros. Lembra que eu falei que há 1 ano e meio, 2 anos foram com os fornecedores mais caros e que eu achava primordial. Cerimonialista e salão. Eu falei, gente, eu tendo alguém que me ajude a organizar e tendo o salão, o resto, minha família sozinha faz a festa. Eu não precisaria de DJ, eu não precisaria de um monte de coisa. Mas esses 2, pra mim, eram os mais importantes. Maquiagem, minha prima faz maquiagem. Eu tenho umas conhecidas que eu poderia, de repente, fazer uma parceria. Ou que eu poderia, né, acabou que eu não achei caro o custo da maquiadora. Olha só quantas coisas, tá vendo? Nem ia falar da maquiadora agora. Mas, enfim,
Não achei tão caro porque ela fez prévia em mim, prévia nela. Eu ganhei análise de coloração. A gente fez... Ela foi lá no salão, maquiou a gente, a mim e a minha filha. E ajeitou o vestido, ajeitou o cabelo. Não achei um valor caro. Eu paguei R$ 800 na Bia. Algumas pessoas vão achar caro, mas eu achei muito vantajoso por tudo que ela ofereceu. Análise de coloração, qual a melhor roupa, tecido. E então eu achei vantajoso, ainda parcelou pra mim, foi legal. Foi ótimo, porque eu não precisei me preocupar com ter que sair ainda correndo. Gente, noiva, debutante, é um outro esquema. Você não vai pagar o mesmo valor que você paga se você for madrinha ou se você for uma maquiagem corporativa só para fazer umas fotos. Não é a mesma coisa. Então, enfim, fecha parêntese. Então, eu fechei primeiro os fornecedores mais caros, porque eu consegui parcelar o salão, por exemplo, em mais de 12 vezes. E assim, à vontade. Ela falou, Nath, quando você quiser, você vai pagando. Então eu juntava uma graninha e pagava. Toma R$ 1.000 de entrada, depois toma 500, toma 700. E assim foi. Pra mim, foi suave, estava dentro do planejamento. E a cerimonialista, que me permitiu pagar aí em 10 vezes. Então foram 10 vezes de 240, se não me engano, né? Se não me engano. Então o salão, eu não parcelei assim, seguidas, eu parcelava conforme eu ia juntando uma graninha, eu ia pagando. Então isso é negociável, por isso que eu tô falando da importância do planejamento antecipado. Você entra em contato com o salão onde você deseja e você já esquematiza com ele a forma de pagamento. Às vezes ele pode parcelar no cartão, eu poderia de repente ter parcelado no cartão, mas ela me deixou à vontade de fazer o pagamento conforme ali eu tinha possibilidades, e assim eu fiz. Então, fechado o salão, fechado cerimonialista, e fui parcelando, fui pagando aos poucos. Quando eu acabei com 10 meses, a importância de fazer o planejamento antecipado, quando eu fechei com a cerimonialista, que eu acabei com aquela parcela, aí eu fui para a parcela da maquiadora e do carrinho de sorvete. Teve carrinho de sorvete na chapa, que eu também consegui colocar com esse planejamento. Gente, no dia do aniversário da minha filha, eu não tinha mais nada, exceto o vestido. Mas aí é para outra história, né? O vestido que não estava programado, isso é tema para um outro vídeo. Agora a gente vai falar de como eu consegui reduzir os custos desse aniversário de 15 anos. A terceira e última coisa que eu fiz foi enxugar a lista de convidados. Ai meu Deus, essa é a parte mais difícil. Gente, a parte mais difícil de um casamento, de um aniversário de 15 anos, é a bendita lista de presença. Porque a gente quer convidar aquele tio que você não vê há 200 anos, sabe? Aquele tio que você não vê há 200 anos, que não manda mensagem, que não viu o aniversário. A gente quer convidar essa galera toda. Já corta essa galera, tá? E aí, eu fui convidando, fui enchendo a lista. A lista deu lá, sei lá, quase 100 pessoas. Eu falei, não pode. Aí, conversando com meu marido, ele falou assim, Nath, sabe qual é o problema? O aniversário é da Bia. Aí eu virei uma chavinha e pensei, tô convidando errado. A lista tinha mais meus amigos do que amigos dela. Então, eu comecei a, sinto muito, querida, gosto muito, gostaria que fosse, mas não dava. Então a gente começou a incluir nessa lista mais os amigos dela. Então tinha aí em torno de, sei lá, 10, 15 só amiguinhos dela, né? Então precisei fazer um orçamento de van para levar a galera, porque o salão onde a gente escolheu, ele era um pouco distante, 20 minutos, né? Mas eu não queria dar esse trabalho para os pais, porque poderia acabar eles não conseguindo levar. Então fechei um orçamento, né, para van, para poder levar eles. Acabou que no final economizei mais ainda, porque eu vi que o número de crianças, né, uns não iam poder ir e tal, reduziu de 10 para, sei lá, 7, 6, né, porque tinha um compromisso e tudo mais. Cara, eu fui vendo da minha família quem ia estar com carro, com vaga, e enfiei essas crianças nesses carros com vaga, e aí a gente conseguiu fazer com que eles participassem. Então ainda consegui agradar minha filha com a presença dos amigos dela. Então,
reduzir a lista. A lista de convidados foi de quase 100 para 60 convidados. Então, eu fechei com ela, com o salão, 60 convidados. E no dia, ultrapassou um pouquinho. Eu tinha 10% de bônus do salão ia me dar. Então, eu tinha direito a convidar 66 pessoas, mas nós chegamos aí a 70 pessoas. Então, no dia que eu fechei o salão, eu paguei apenas essa diferença de 4 pessoas. Paguei no cartão e parcelei para frente, porque aí eu já não tava com o pesadão na mão, né? Exceto o vestido. Mais uma vez eu falei do vestido, mas eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Então, se você está planejando, se você está pensando em fazer um aniversário de 15 anos para sua filha, para sua filhada, para sua sobrinha, primeira coisa que você tem que fazer é um planejamento a longo prazo. A segunda coisa é pensar nos fornecedores mais caros e já começar a negociação com eles, já começar o parcelamento. Por quê, gente? Lembrancinha você consegue fazer algumas, que foi o que aconteceu comigo. Minha tia, cara, fez um enfeite lindo, tá até ali em cima, fez um enfeite lindo para botar na mesa. Eu ganhei brinde da minha sobrinha, fui na Shopee, comprei muita coisa na Shopee, reloginho para as crianças, batom. Então, lembrancinha a gente consegue resolver, mas salão, cerimonialista, talvez maquiadora nem tanto, né? Se você não tem uma profissional, uma pessoa que maquie bem na sua casa, pode ser uma pessoa que faça falta. E foto, para mim, são os principais fornecedores, que não podem faltar. O resto a gente dá um jeito, foi o que eu falei. A minha família fazia festa se não tivesse o resto, porque a minha família é alegre. Vou botar aqui um pedacinho de como a gente se divertiu. Se tivesse só uma caixa de som, seria dessa forma aqui que ia estar acontecendo a festa de 15 anos da minha filha. Então a festa é a gente que faz. Agora, o restante é mais complicado. Então, recapitulando pra gente encerrar esse vídeo que já tá bem extenso. Primeiro, planejamento a longo prazo. Fornecedores mais caros, negocie e feche com eles. E terceiro, reduza a lista de convidados. Ah, mas poxa vida, eu queria tanto ir. Cara, sinto muito, não vai dar o aniversário da Bia. Você não tem filha de 15 anos. Ah, seu filho tem 3 anos, nem brinca com a Bia direito, nem convive com a Bia direito. Então, esse foi o método que eu usei para enxugar essa lista aí, para 60 convidados, 60, 70 convidados, tá bom? Família em peso. Só minha família são 30 e pouco pessoas, 40 pessoas. Então, o resto eu tive que encaixar aí, mas foi incrível. Foi muito legal. Eu depois teve a cerimônia, que foi linda também. A própria cerimonialista, outra coisa, pesquise bem, converse bem com essa cerimonialista ou com quem seja, como que vai ser. Porque a minha cerimonialista, ela deu a cerimônia, ela fez a cerimônia, ela organizou tudo pra mim maravilhosamente bem, ao ponto de me ajudar com relação ao vestido, faltando 48 segundos pro segundo tempo. Eu vou falar melhor sobre o vídeo. E ela foi uma peça fundamental nesse aniversário. Desde o começo até o final, preparando lá um lanche para eu levar de volta para casa, o que sobrou do salão. Então, assim, coisas que eu não abro mão e que eu não abriria se fizesse novamente. Inclusive, isso dá mais um vídeo. Tá vendo quanto vídeo? É muito vídeo. Então fica aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre o aniversário de 15 anos, tá bom? E é isso, gente. Fica aí essas 3 dicas pra vocês. Pense com calma, planeje com calma, ouça sua filha. A minha filha fez o desenho do vestido dela. Ela quis desenhar. Fomos a uma estilista. A estilista fez o vestido conforme ela queria. Mas aí a questão do vestido é um outro assunto que a gente vai falar, tá bom? Então, fica aqui essas dicas. Eu espero conseguir ajudar você com essas dicas. E a gente se vê no próximo vídeo, hein?